Ações baratas aí, ou ETFs, enfim, que estejam atrativos nesse momento, se vocês puderem citar algumas opções. Eu vou citar algumas ações que eu tenho olhado, tá? Algumas delas eu invisto, outras não, aí fica no ar aí. Mas assim, por exemplo, Malibu Boats, essa eu invisto, eu acho incrível. O pessoal não tá olhando muito agora no mercado, mas é uma empresa de barcos lá dos Estados Unidos, voltados para barcos recreativos. Então são barcos que normalmente a galera compra para, por exemplo, fazer aquele esqui aquático, né? Com prancha e Puta, tal. aí é rico mesmo, É, né? Putz. mas é barco top. É barco, assim, caríssimo, Isso só né? vem em filme. É aqueles luxuosíssimos. E a empresa que é representativa nesse ramo lá fora, tá começando a expandir internacional também. E hoje, olhando o preço dela, com o que ela vale, tá ridiculamente barato. Então é uma empresa que eu acho bem interessante. Tem outras mais arriscadas, né? A gente tem o caso, por exemplo, Shopify, que é uma empresa que cria site, né? Você pode criar teu site online, tá muito forte hoje em dia. Mas olhando em relação ao que ela caiu e o que ela vale, ainda poderia estar descontado. Mas, por exemplo, é um tipo de empresa que tem que tomar um pouco de cuidado. Tem Intuitive Surgical também. Tá muito Pra interessante. saúde, né? Que é a empresa que faz robôs, né? Para operações, né? Faz operações ali incisivas, todas bonitinhas, que o médico controla o robô. Também é uma empresa muito legal, que é o ticker ISRG. Então, eu tava olhando, mas Microsoft também é uma empresa que eu gosto bastante, tava bastante barata. Agora ela tá relativamente quase chegando no seu preço, mas é uma empresa muito boa pra se manter no portfólio por longo prazo. E você, Otávio? Bom, assim, saber o que é uma ação barata é bem difícil, né? Então, como padrão, eu tendo a optar por ETFs, que eles é que vão determinar o que é ação cara ou barata. E, inclusive, assim, um dos pontos mais difíceis também é do investidor saber quando que ele tem que vender, né? Se tá na hora de vender, se não tá. E a vantagem de um ETF, geralmente os ETFs passivos, é que eles vão vender sem dó, né? Eles vão, de fato, conseguir ter a consistência comportamental que muitas vezes o investidor não tem, de respeitar regras de ações necessariamente baratas, né, por critérios, e vão comprar e vender. Então, alguns fundos que fazem isso, por exemplo, principalmente dentro e fora dos Estados Unidos, é um fundo como VLUE, que vai investir em ações americanas de valor, né, mais baratas do que a média, esse aqui de empresas médias e grandes, tá? Então, as empresas geralmente vai ter uma alocação bem menor em empresas de tecnologia de crescimento, porque essas elas são mais caras. Ele vai investir em empresas que têm ali os seus modelos de negócio mais consolidados, né? Empresas de tabaco, que conseguem ter um excelente retorno histórico para os seus acionistas, tá? E a versão internacional é o IVLU, né? Que inclusive aqui no Brasil a gente tem a versão em BDR dele, né? O BVLU 39, que aí você consegue, através do Brasil, investir em ações americanas descontadas, tá? Então, isso daí eu acho que faz bastante sentido. Fora investir, por exemplo, em países emergentes, que a gente consegue ETFs como o DGS, por exemplo. Inclusive, várias empresas no Brasil, como o Taesa, entram nesse tipo de fundo, né? E aí a pessoa ela não se estressa, fica tranquila ali, investindo em empresa barata pro resto da vida, sem estresse. É mais. Oscila menos, né? Você que Sim. tá começando, às vezes, conservador, oscila menos, fica mais tranquilo. E o ETF VNQ, vocês gostam? O ETF VNQ, de grande medida, assim, ele representa o mercado de REITs americanos. Um ponto dele que, particularmente, assim, eu não sou muito fã, tá? É que ele também investe no subsetor de serviços imobiliários. Então, por exemplo, imagina uma agência imobiliária aqui, que presta serviço, né? Ele vai entrar num ETF como o VNQ. E muitas vezes a pessoa ela quer exposição a imóveis. Eu quero alugar, eu quero ter a segurança e tal. Então, ele vai ter uma abordagem mais ampla, tá? Então, inclusive, sendo mais volátil. Tem outros fundos, né? Como, por exemplo, SCHH, que vão fazer justamente a exposição só a REITs, entre aspas, né, de tijolos, ou seja, só investir em REITs que de fato vão ter a exposição a imóveis propriamente ditos, tirando essa parte de serviços, tá? Para você ter essa exposição. E tem até um outro interessante, que é, no meu ponto de vista, o mais parecido com os fundos imobiliários brasileiros, que é o NETL, é o NETL, que ele vai basicamente investir em REITs que vão alugar imóveis, né, para os inquilinos, e os inquilinos é que vão pagar todas as despesas, parecido com o que é no Brasil, em que o fundo ele tem um imóvel, aluga para o inquilino e o inquilino ele arca com tudo. Porque nos Estados Unidos, em grande medida, os REITs, eles muitas vezes operam os imóveis ou arcam com algumas despesas dos imóveis de manutenção, de reformas, etc. O que é até estranho no Brasil, porque aqui no Brasil muitas vezes são os inquilinos que fazem isso, né? E né, o NETL, ele vai ter essa abordagem muito mais parecida com o fundo imobiliário no Brasil do que um ETF como o VNQ, por exemplo.